episódio do Pod Psi com essa psiquiatra maravilhosa, Karine Borges, dona lá do Instituto IBM de Neurociências, maravilhosa. A Karine veio aqui para falar com a gente um pouquinho sobre essa relação da psiquiatria com a psicologia. A gente precisa andar de mãos dadas, juntos, todo mundo juntos. A mesa aqui não alcança os coleguinhas, a gente quer pegar na mão dos coleguinhas e não alcança. E a Karine veio falar um pouquinho, desmistificar, por assim dizer, essa relação, né, dos pacientes com a psiquiatria, da psicologia com a psiquiatria, da psicologia e a psiquiatria junto com os pacientes. Então, Karine, eu queria assim, que você começasse falando da sua percepção mesmo, da sua prática clínica. Eu sei que você tem muitos anos de consultório e essa perspectiva que você tem do tratamento psiquiátrico correlacionado, combinado com a psicologia. Como é que é isso para o paciente, por exemplo? Bom dia, Kelly. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar desse seu empreendimento novo. E eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, né, por psiquiatria. Considero que a psiquiatria é uma ciência diferente dentro da medicina, porque ela é uma ciência muito mais subjetiva e ela contempla muito mais, né, do que apenas o orgânico, o funcional, mas também a parte psicodinâmica, né, a psique e o comportamento do indivíduo. Então, diante dessa amplitude do saber, do funcionamento mental, nada mais importante que a gente imaginar que a psiquiatria ela também funciona combinado com as outras ciências, principalmente a psicologia, né? E elas têm que andar de mãos dadas realmente. A gente viveu hoje, né, um cenário dessa pandemia em que a gente observou algo que já vinha acontecendo nos últimos anos, um aumento do adoecimento psíquico no mundo e que foi acelerado por conta dessa calamidade pública que nós vivemos, né? E a doença psiquiátrica, ela aumentou terrivelmente durante esse período e a gente vive hoje as sequelas disso, mesmo porque ainda não acabou, né, a infecção pelo coronavírus, embora a gente tenha retomado mais ou menos o funcionamento normal do mundo, a gente observa sequelas disso, né? E esse período de pandemia, eu acho que é um melhor exemplo para a gente exemplificar como é importante o papel da psiquiatria com a psicologia. Por quê? Eu já tinha, né, tenho muitos clientes de antes da academia, como a Kelly falou, eu já tenho algum tempo de carreira, eu já sou psiquiatra há 15 anos, e os pacientes todos que vinham estável até esse período pandêmico, sem psicoterapia, uma grande parte deles tiveram recaída por conta desse momento inóspito. Por quê? Porque é na psicoterapia que o indivíduo vai desenvolver repertório, vai desenvolver resiliência e vai aprender a lidar com as dificuldades do meio. E a pandemia veio a confirmar essa hipótese, né? Porque a medicação, que são os psicotrópicos, né, os medicamentos psiquiátricos, os psicotrópicos eles vão corrigir o problema organicamente, mas a pessoa tem uma vulnerabilidade genética, então ela fica sujeita a ter recaídas. Só genético ou genético social também, essa vulnerabilidade? Na verdade, a doença psiquiátrica ela é uma combinação, né, de uma vulnerabilidade genética com gatilho ambiental. Então, muitas vezes a pessoa tem um gene para depressão, por exemplo, e aí ela só vai manifestar esse gene ao longo da vida quando ela vive alguma situação de vulnerabilidade, ou luto, ou perder um emprego, ou fim de um relacionamento, e aí aquela situação serve como um gatilho para o adoecimento psíquico. Tem gente que vai ter, às vezes, um quadro espontâneo, né, que são situações em que você tem uma vulnerabilidade genética maior, mesmo sem com pequenos estímulos, né, às vezes em situações pequenas, tipo perder o celular, e aquilo é uma situação que acaba gerando uma crise de ansiedade, né, ou um quadro psiquiátrico parecido com isso. Então, existem as duas coisas, né, o componente ambiental e o componente genético. E dentro da psiquiatria, a gente vai intervir principalmente na parte orgânica, né? A gente vai introduzir medicações que vão regular o funcionamento cerebral nas áreas que estão deficientes na regulação do humor.
Então, quando a gente faz essa intervenção, a gente precisa combinar com uma psicoterapia, com o trabalho do psicoterapeuta, porque ele vai trabalhar essas vulnerabilidades do indivíduo para que essas situações no futuro não sirvam como um gatilho para ele adoecer novamente. Normalmente, Karine, quando eu vou mandar assim, o paciente, né, para o acompanhamento psiquiátrico, em geral eles têm muita resistência, em geral tem, tipo assim, quando eu custo muito, né, você me conhece, você sabe que como profissional eu vou em todas as possibilidades que eu tenho alcance ali, até sugerir realmente que o paciente vá, ou ele realmente está num adoecimento muito grave. Mas normalmente quando eu vou falar para o paciente ir para o psiquiatra, em geral, tá? Eu não sei se acontece com os outros psicólogos que trabalham com você e tal, mas em geral tem muita resistência, aquela resistência assim de... É como se a gente tivesse... Sabe a sensação que eu tenho? Que a gente está dando atestado de doido. Uhum. Não quero. Uhum. Porque eu até vou aqui no psicólogo, que é mais leve, é mais devagarzinho, é só terapia. Mas aí o psiquiatra, você tá me dando um atestado, você tá, tipo assim, escrevendo lá na minha ficha que eu tenho problema. E aí eu não quero ter problema, eu não vou no psiquiatra. Como se não ir no psiquiatra resolvesse o problema, porque não é verdade. Mas eu percebo muito essa dificuldade até hoje das pessoas acolherem o lugar do psiquiatra no tratamento, sabe? O lugar da medicação no tratamento, porque dá muito essa sensação de que é um atestado, é uma chancela de algo que eles não querem admitir. Como é que você percebe isso no consultório? É muito legal essa sua pergunta, que eu acho que é um tema que é muito presente no meu trabalho, né? Que é essa resistência ao adoecimento psíquico, ao reconhecimento do adoecimento psíquico, né? Existe até uma campanha dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria que chama Combate à Psicofobia, que a psicofobia seria o preconceito com as doenças mentais. Uhum. Então, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria desenvolveu essa campanha de combate à psicofobia. E como é que é divulgado isso? Assim, tem uma divulgação, tem um acesso? Existem várias campanhas, né? Em janeiro é o mês do Janeiro Branco, né? Que a gente faz uma promoção sobre sensibilização sobre doença mental, saúde mental. Tem também no mês de setembro, o mês de setembro amarelo, que a gente trabalha temas mais sensíveis como suicídio, por exemplo. Né? E ao longo do tempo a gente vem observando, apesar que de forma mais lenta do que a gente gostaria, que as pessoas têm percebido, têm conseguido diminuir um pouco a resistência, mas isso ainda existe bastante, né? E é engraçado pensar nisso, né? Porque você vê que se a pessoa tem um problema cardíaco, ela procura o cardiologista, né? E ela reconhece... Eu muito esse exemplo, né? Eu falo, cara, teu pâncreas parou de produzir insulina. Eu vou tomar insulina, não, que eu vou ficar viciado nesse negócio aqui. Você vai lá e toma insulina assim. Agora, quando é um problema do adoecimento mental, aí eu vou viciar, não vou tomar, não. Porque eu uso exatamente o exemplo da insulina, porque quem é o maluco, não, deve existir, né? Que tem problema, que não produz a insulina, fala, não vou tomar. Como assim? Não, o teu pâncreas tem o direito de adoecer, teu cérebro não, né? Então, só pode você estar me dizendo isso. Então, só uma delicadeza de pessoa com os pacientes no consultório. Mas de coração enorme, né? Delicadeza de pessoa. Mas é interessante isso, assim, que as pessoas parecem não reconhecer o cérebro como um órgão como qualquer outro. Se o cérebro adoece, a gente vai ter manifestações emocionais, já que é com o cérebro que a gente pensa e que a gente sente, né? Então, assim, eu acho que é olhar para o cérebro como um órgão como qualquer outro, como o coração, como o pâncreas, como o intestino, né? E dar a ele o tratamento que ele merece. Eu acho que a grande dificuldade que existe dentro da psiquiatria é porque não é uma ciência exata, não é como nas outras especialidades, que você faz exames que vai lá e comprova e tem condutas, né, terapêuticas, guidelines específicos para aquela condição clínica. Né? E na psiquiatria, tem medidores, né? Tem como é que chama lá? Os parâmetros. Exatamente, por exemplo, então a doença tiroidiana. O TSH está acima de tanto. Então você vai usar o Eutirox ou a levotiroxina, ou fazendo propaganda de laboratório. A levotiroxina.
até tal dosagem para controlar, porque tem que chegar o hormônio a tal número. Então é uma ciência mais exata, mais concreta, né? E a gente às vezes tem essa dificuldade na psiquiatria. E também, Karine, assim, tem algumas abordagens médicas que falam que esses parâmetros também são parâmetros de doença e não de saúde. Então, como é que eu posso avaliar de fato a saúde sem comparar com, por exemplo, você está lá no laboratório, o parâmetro ali é de pessoas que estão adoecidas ou não? Ou eu estou viajando? Porque assim, o parâmetro dos laboratórios é acerca da doença e da qualidade natural do organismo. Mas não é um para cada um? Como é que eu posso avaliar? Né? Mas é porque, assim, se a gente for fazer uma medicina individualizada, você também tem que partir de um consenso, né? Porque senão fica muito subjetivo. Então, até mesmo dentro desses padrões laboratoriais, é feito a partir de um consenso, de uma média do que é considerado normal. Claro que você pode, exatamente, você pode particularizar aquilo para cada indivíduo, mas você tem que ter um norte, a partir de onde você vai seguir, né? E é para isso que servem esses parâmetros pré-fixados. E aí, dentro desses parâmetros pré-fixados, é muito mais difícil entender isso com a saúde mental, porque esses mesmos parâmetros, né, do que é saúde para mim, do que é saúde para você, aí sim vai ser intangível. Que aí entra dentro da subjetividade da psiquiatria, do funcionamento psíquico, de saúde mental. Exatamente. E aí dentro desse funcionamento, como é que, por exemplo, a gente pode dizer para as pessoas, porque o meu objetivo de vida, assim, a bandeira que eu decidi lançar no mundo e defender, é de que a psicologia, a psiquiatria, a saúde mental precisa ser desmistificada, ela precisa ser acessível, ela precisa ser entendível, digamos assim, né? Porque os conceitos médicos são muito distantes ainda da população em geral, até nos grandes centros. Se você pensar assim, o grande centro onde tem mais desenvolvimento tem as periferias, e nas periferias, ainda mais nas áreas mais remotas de pessoas, dos brasileiros. Eu já tive a oportunidade de viajar para a Amazônia, e você vê como é diferente, assim, é uma realidade totalmente diferente de acesso a absolutamente tudo lá. Mesmo até nos grandes centros, por exemplo, eu fui a Manaus, né, e fui em várias cidades ali adjacentes. E o acesso é muito remoto a tudo. Imagina como é o acesso à saúde mental, como é o acesso à psiquiatria, como é o acesso à psicologia. E com o lançamento do livro, com os podcasts, com o meu canal, tudo isso, o objetivo de tudo isso é muito que a gente traga para mais perto das pessoas que precisam. Então, assim, na sua perspectiva, como, né, uma médica responsável, porque eu falo isso, eu falo que eu indico você e mais 2 psiquiatras só. E dentro dessas indicações que eu faço, qual é o meu critério? De pessoas que estão realmente engajadas em cuidar das pessoas. Não só em medicar e mandar para casa, ou só medicar e daqui a um mês você volta e eu te dou outra receita e não está preocupada e cuidando para que essas pessoas melhorem. Então esse é o meu critério individual, não sei qual é dos outros psicólogos, mas esse é o meu critério para encaminhar um paciente mesmo. Você, diante dessa tua prática clínica, assim, de muitos anos, de muita experiência, como é que a gente pode trazer esse conceito de saúde mental, de adoecimento, mais palatável, mais próximo, mais simples, para as pessoas realmente se apropriarem disso, conhecerem isso de uma maneira que não seja tão assustador, ou tanto nessa coisa do medo, do tipo, não vou lá, porque aí eu vou lá dar um atestado de doido. Eu já ouvi isso. Eu acho que tem que começar com os profissionais que trabalham na área básica, né? Acho que tem que treinar os enfermeiros, tem que treinar os médicos clínicos, tem que trabalhar com as pessoas que são a porta de entrada no serviço de saúde. Porque o que acontece? O psiquiatra é um profissional de saúde terciário, então dificilmente o paciente vai direto para o psiquiatra. Em geral, ele vai encaminhado. Então, e muitas vezes é no pronto-socorro que o paciente faz aquele primeiro contato em que ele demonstra a sua fragilidade emocional. Então, acho que esse trabalho ele tem que começar lá na rede básica, de trabalhar junto com o médico da família, junto com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, né? E trabalhar com eles essa questão da sensibilização contra o adoecimento mental. Porque eles que vão ser a primeira
porta de entrada para os pacientes, para a comunidade de forma geral. E a gente falar mais disso abertamente, como a gente está fazendo aqui, né? Tá criando meios desse assunto ser menos... Não vou nem falar polêmico, porque eu não acho que é um assunto polêmico, mas um assunto sensível para as pessoas discutirem, né, abertamente. Eu fui no meu psiquiatra, minha psicóloga, não sei o quê. E às vezes, assim, por exemplo, eu tenho uma paciente que já está há 3 anos comigo, tem 3 anos, só o marido dela sabe que ela faz terapia. Mas ninguém da família dela sabe que ela faz terapia. Por quê? Quando ela vai fazer alguma intervenção com a família, ela não quer a carteirinha de mas quem é você para falar que faz terapia, que vai no psiquiatra? Então ela tem medo disso e ela não fala para absolutamente ninguém que ela faz terapia. E, tipo, na minha percepção, na minha perspectiva cara, que bom que você está fazendo terapia, né? Menos um, doido, não faço terapia. E é engraçado esse preconceito, assim, das pessoas em admitir um sofrimento mental, né? Porque, na verdade, a clientela que tem uma doença psicótica, que são os doidos, né, dito de forma leiga, é menos de 1% do que a gente atende em consultório, porque a maioria desses pacientes, eles estão mais em centros grandes, hospitais, psiquiátricos, CAPs, eles não estão nessa clientela de consultório, né? E não é infrequente, às vezes, os pacientes que se conhecem, são amigos, conhecidos, se encontrarem na recepção do meu consultório. Eles vão estar chegando ou estão saindo e dizem, nossa, você vem aqui também? Né? Legal. Então, assim, realmente isso E aqueles que não queriam que soubesse, como é que é? Eu tenho 2 carimbos. Eu tenho um carimbo de médico, tanto que eu boto o IBN, não está escrito que é psiquiatria, e eu tenho meu carimbo que é só médica. Porque pra gente que tem muita dificuldade, se eu preciso emitir um atestado, um relatório, eu boto lá só o carimbo de médica. Caramba, ainda temos essa situação ainda. Sim. De esconder mesmo. Mas assim, eu percebo que, por exemplo, quando você vai levar um atestado desse num RH de uma empresa, ainda é um negócio delicado, né? Ainda tem muita fofoca, muito julgamento e as pessoas, de fato, elas evitam levar atestados psiquiátricos no RH mesmo. É bizarro isso. Mas enfim, né? Karine, outra coisa que eu queria te perguntar é uma coisa assim, que a gente já conversou, obviamente você já me falou isso e eu venho vencendo também as minhas percepções, né? Melhorando, ampliando as minhas percepções sobre isso. Mas uma coisa que eu escuto demais no consultório é os pacientes abandonando medicação por medo de viciar. Demais. Esses são os clássicos, assim, esse acontece todo dia. E esses dias eu comecei um atendimento com uma paciente agora no finalzinho de julho, porque ela teve uma crise de ansiedade, assim, ela entrou numa crise muito severa no trabalho e a galera do trabalho a socorreu, levou para o hospital e tal, e obviamente ela foi medicada. 2 semanas tomando remédio, o que ela fez? Ainda bem que ela me contou, né? Não vou tomar mais esse remédio não, 20 gramas de fluoxetina. Basezinha levezinha, de boas. E ela falou, não vou tomar, mas por que você não tá tomando? Não, porque eu não quero viciar nesse negócio não. Como é que você trata esse preconceito? Porque eu converso muito com os meus pacientes sobre essa questão, né, do vício e tal. Mas como é que você lida com esse medo que as pessoas têm do vício na medicação lá no consultório? Eu tento muito trazer para a racionalização, né? Que qual é o critério de uma doença psiquiátrica, independente dela, de qual seja. Existe sofrimento psíquico, né? É o primeiro quesito. Segundo, você está tendo prejuízo. Então, se você tem prejuízo, está tendo sofrimento, você tem que tratar. Né? Isso é um indicador. Quando você fala de prejuízo, você está falando de prejuízo. Prejuízo social, prejuízo laboral. Não estou conseguindo trabalhar. Exato. Não estou conseguindo me relacionar com as pessoas, estou impaciente demais, estou brigando com a minha mulher, né? Estou batendo no meu filho por qualquer motivo. Entendi. Né? Estou bebendo demais. Então, assim, então, se você tem um prejuízo social, comportamental, mais um sofrimento clinicamente significativo, é uma indicação de tratamento. Então, assim, primeiro vamos racionalizar. Você está em sofrimento. Você está adoecido. Você não vai tratar por quê? Porque eu vou viciar no remédio. E você vai melhorar como? Não, mágica. Tô passando de mágica. A gente chama sininho, ela tem um pauzinho de pirlim, acontece. A pessoa, não tem, né? Não existe. E o que vai acontecer se você negligencia ou se você
adia essa busca por tratamento. Assim como em qualquer outra doença médica, nessa área a psiquiatria é igual às outras, você vai piorar. Você vai agravar os sintomas, você vai piorar a sua condição clínica, vai aumentar o seu prejuízo, e aí provavelmente quando você tiver que buscar ajuda, porque não vai ter mais jeito, você já vai ter que tomar mais remédio do que inicialmente e por um tempo maior do que seria se você tivesse buscado no começo, quando você havia apresentado os primeiros sinais de adoecimento. E acontece muito assim, do paciente começar o tratamento, sentir uma melhorazinha, abandona. Como é que ele volta depois? Às vezes nem volta pra você, né? Já quero voltar pra outra, você dá ela pra parede tomar. Engraçado que eu vinculo bem com os pacientes, então em geral os pacientes voltam, né? Voltam e aí falam, pois é, eu parei de tomar. Mas às vezes, lógico que isso tem um ponto ruim, né? Que é a pessoa piorar novamente, então ela volta e às vezes com um adoecimento maior. Mas o lado bom é que funciona como uma psicoeducação, né? Que a pessoa vê que dá merda. Na prática. Parar de tomar o remédio por conta própria, né? Porque existe um protocolo de tratamento. Então é importante a gente responder esse protocolo. Então, porque ninguém fala disso, já reparou, Clipe? Os psiquiatras em geral, ninguém fala desse protocolo. Então, dentro da psiquiatria, assim como eu falei antes, que é um quadro muito subjetivo, né? A gente tem vários tipos de doenças psiquiátricas, né? A gente vai ter doenças que você vai ter uma necessidade obrigatória de uso de medicação e vai ter outros quadros que você às vezes vai fazer tratamentos breves ou aqueles que você muitas vezes vai encaminhar para o paciente só fazer tratamento psicológico. Como assim? Por exemplo, um paciente fóbico social. Ele é um paciente que sofre de ansiedade para lidar com o público, para lidar com as pessoas, para fazer apresentação, ou fobias específicas, como andar de avião, como entrar dentro de um elevador. Então, esse tipo de terapia responde melhor a intervenções de psicoterapia, né? A modelos, muitas vezes, comportamentais. Se você tem pacientes que, por exemplo, tem quadros deprimidos, quadros ansiosos, muitas vezes, se ele começa a ter um sofrimento ou um prejuízo muito grande, você vai fazer as intervenções, que a gente espera que sejam pontuais. Você vai tratar por um período de pelo menos 6 meses a 1 ano, e uma vez que esse paciente se restabeleça, você tenta a suspensão da medicação e pede para ele seguir em psicoterapia. Por outro lado, você vai ter outras condições que são mais crônicas, como as psicoses, em que muitas vezes o paciente vai ter que usar a medicação cronicamente. Mas lógico que essas avaliações têm que ser avaliações individuais. Eu sei assim, normalmente quando os pacientes entram nessa neura, né, com medo da medicação, de viciar, quanto tempo eu vou ficar tomando remédio, eu normalmente, se eu estiver ensinando errado, você já me ensina certo, eu ensinar certo de novo. Eu normalmente digo para eles que é uma escala, né? Entrada, estabilização, saída. E que esse tempo vai durar mais ou menos 18 meses. Que essa saída, ele vai ficar um tempo sem a medicação, e se ele funcionar bem sem a medicação, tá tudo certo, a vida que segue. Se ele não funciona, a gente volta para esse ciclo de novo. Isso. A gente, no caso vocês, né? Porque eu não digo remédio para ninguém. Mas aí ele volta de novo para esse ciclo de 18 meses, testa de novo. Vai pra vida, não funcionou. E aí, foi o que eu aprendi, tá? Não sei se estou ensinando certo meus pacientes. Que ele testa esse ciclo 3 vezes. Se de fato, nessas 3 tentativas não funcionar sem a medicação, aí, só aí que a gente pode dizer que ele depende da medicação ou não. Estou ensinando errado? Não. É uma leitura correta sobre o tratamento da depressão e da ansiedade, né? Que a gente faz muito sob essa perspectiva. Se você faz 3 ensaios de tratamento e o paciente tem recaída, ele vai ser um doente crônico e vai precisar tomar medicação. Mas isso não significa ser uma sentença de vida. Muitas vezes a gente encontra uma dose mínima, eficaz, em que o paciente segue a vida sem efeitos colaterais e, principalmente, que é o mais importante, com qualidade de vida. Eles têm muito, né, esse medo, essa angústia de vou ficar tomando isso pra sempre. Mas eu acho que tem muito a ver também com os efeitos colaterais que são comuns com medicação, né? Porque é muito frequente, principalmente com as medicações mais antigas, a gente tem medicações mais novas hoje em dia, que causam ganho de peso, que dá disfunção sexual. E essas 2 causas, principalmente, são as principais causas de abandono de tratamento.
Sono também, né? Sono em excesso, já quer tomar as droguinhas. Mas aí a questão do sono, a gente manejando o horário da medicação, muitas vezes já melhora, né? Ela tá falando de mim, gente, é isso. As vocêzinhas, quer dormir pra sempre. Mas eu tô aí, firme e forte, tô lá tomando, mesmo com sono. Isso aí, tem que ser um modelo. Não, eu falo para os pacientes tomar um negócio direito, eu não vou tomar outro negócio direito, eu tenho que tomar direito. Não queria era precisar, mas precisa a gente toma. Eu sempre falo para os pacientes, eu falo assim, a gente não sabe, até hoje, como a Karine bem falou, não há como mensurar o adoecimento psíquico, né? E eu sempre digo para os pacientes, existe uma disfunção neuroquímica e existe uma disfunção emocional. Só que a gente não sabe quem veio primeiro. Mas se a gente pode corrigir a disfunção bioquímica do cérebro, a gente corrige essa, sustenta a psicoterapia, os processos, né, de readequação comportamental, como a Karine falou, e testa sem a medicação para ver se isso aqui sustenta. Mas é fato que os dois estão descompensados porque está tendo, né, um adoecimento. Só que a gente não sabe quem veio primeiro. Porque se a gente soubesse, dá o remédio e pronto, emocionalmente eu fico bem. E não acontece. Então, já que eu não sei, né, a história do ovo e da galinha, não sei quem veio primeiro, se foi o bioquímico, se foi o emocional. Eu trato o bioquímico e por isso que eu falo muito da questão de andarem juntos, né? E junto com esse tratamento bioquímico ali do cérebro, que é a medicação que vai entrar e fazer esse serviço, digamos assim, a gente entra com a psicoterapia e trabalha o fluxo emocional também. Porque a gente não sabe se foi o emocional que desencadeou o bioquímico ou o bioquímico desencadeou o emocional. E no final das contas não faz diferença, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não veio primeiro, mas como eu tenho certeza que o bioquímico também está ali atuando, eu vou nele. Sim. Tem um bioquímico ali que está disfuncional. Eu trato ele para eliminar esse. Como eu não sei, porque só faria diferença se eu pensasse assim, se eu tratar só o emocional, eu vou melhorar o bioquímico. Eu não sei se foi ele que desregulou as emoções. Mas o que eu digo é assim, a gente não precisa saber quem foi o primeiro gatilho, se foi o genético ou se foi o ambiental. Mas a gente precisa tratar, né? A gente mudar o resultado. Exatamente. Né? Mas aí tem gente que quer entrar só com a psicoterapia. E se eu tenho um adoecimento bioquímico também, não vai adiantar eu ficar fazendo só psicoterapia. Aí, e perde muito tempo às vezes. Exatamente. Né? Aí esses pacientes que precisam da medicação, você vê que tem claramente ali algo a mais, porque só a psicoterapia não está resolvendo, você manda para medicação e ele, não, mas eu já estou fazendo terapia, já não preciso, mas eu vou lá, faço a psicóloga toda semana. Tô há 15 anos na terapia. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, Kelly? Às vezes o paciente que vai primeiro no psiquiatra, ele não quer aderir à terapia, porque dá trabalho, né? Falar de si, falar dos seus problemas, né? Falar das suas dificuldades. Coragem, né, pra sentar. Aí a pessoa melhora com o remédio e acomoda. Né? Tem uma melhora parcial com a medicação e acomoda. E por outro lado, tem aqueles pacientes que começam com a psicoterapia e aí elas falam, poxa, mas eu já estou fazendo terapia, eu vou ter que ir no psiquiatra. Então, às vezes, esse caminho, né, essa interface, a gente tem dificuldade de fazer elas caminharem juntas. Bom, a gente tem muito pano com essa história. Podcast pro resto da vida aqui. Verdade. Aqui tem assunto. Tem alguma história, assim, algum caso, alguma coisa que é mais interessante, assim, dos casos da psiquiatria, que você gostaria de compartilhar com a gente? Porque aqui é um lugar divertido, é um lugar leve, é um lugar para a gente contar as coisas da vida. Que tipo de história? Me conte. O que você Dessas dificuldades, assim, de paciente que foi, que voltou, que deu trabalho, não pode falar nome, né, mas dessas histórias com a psiquiatria aí, das histórias que você tem com a psiquiatria, desde lá da tua história com a residência. O que eu acho mais legal são os pacientes de quadros mais graves, né? Os pacientes bipolares, pacientes esquizofrênicos, que é uma situação médica mais delicada, mais grave, mas que a manifestação comportamental é muito divertida, né? Então, por exemplo, quando eu estava na residência, logo que eu entrei na minha primeira semana, eu fiz residência eu estudei na UNB, mas eu fiz residência na Universidade Federal da Bahia. E lá, a psiquiatria ficava no 7º andar do hospital. E aí eu tinha um paciente que tinha 20 anos. Então, na época, eu tinha uns 25, o menino tinha uns 20.
E aí esse menino, assim, teve um amor à primeira vista, foi um paciente mania, né? Um paciente bipolar. E aí eu chegava todos os dias pela manhã, eu na minha primeira semana, tímida, né? Querendo conhecer o lugar que eu ia trabalhar. E o paciente gritava lá pra mim, lá de cima: Karina, eu te amo! Karina, eu te amo! E eu subia morrendo de vergonha. E aí aquilo foi um dia, foi 2, foi 3. E no terceiro dia eu virei pra ele e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Meu nome não é Karina, é Karinê. Aí pronto, a partir desse dia, até o dia da alta dele, quando ele estabilizou, ele gritava pra mim: Karinê, eu te amo! Karinê, eu te amo! E o engraçado é que depois que ele saiu do surto, que ele recebeu alta, aí você vê a situação e falou: oh, meu Deus. Aí ele foi pro consultório, né, lá no Hospital das Clínicas, e ele super tranquilo, e ele: gente, doutora, me desculpa. Você vê que o paciente realmente ele sai do contexto. Mas foi uma situação muito engraçada, que me tornou conhecida no hospital na minha primeira semana de residência. Todo mundo sabia seu nome, não? Todo mundo. E o nome certo, hein? Karinê. Você não ia deixar ele ficar. Aí eu virei a Karinê. Chamava, né? Porque ele chamava Karina. Não sou eu, moço, sou uma pessoa certa. Ama a Karine. A Karina você não ama ainda. Pode ser que tenha uma Karina aí na sua vida e você nem saiba. Bom, uma coisa que eu queria te contar, que ninguém te contou antes de chamar pra mim pra cá, foi que o pessoal do último episódio do podcast deixou uma pergunta pra você. Ih, moleque. Só que meio que você já respondeu, mas eu gosto de responder pra elas. A Tati e a Dani vieram aqui. E aí a gente tem por hábito aqui, por hábito, a gente tá criando o hábito aqui, né, de deixar uma pergunta pro próximo participante. Que aí a gente já cria o engajamento das pessoas. Do desafio. Elas como psicólogas, né, são 2 psicólogas também, elas escreveram um capítulo do livro comigo e elas deixaram uma pergunta aqui para você. Como é que você trabalha a resistência das pessoas em procurarem ajuda psiquiátrica? Então, em geral, o paciente quando chega para mim, ele foi encaminhado por alguém. Então, em geral, eu tenho esse recurso a meu favor. Então, muitas vezes é um amigo, ou um colega de trabalho, ou às vezes o próprio psicoterapeuta do paciente. Então, eu costumo usar esse argumento da melhora clínica daquele indivíduo, da melhora do comportamento dele, como foi importante a ferramenta da psiquiatria para aquela pessoa melhorar. Em geral, eu costumo contribuir, porque a minha especialidade... De certa forma, você está fazendo uma psicoeducação também, né? Também. Porque na minha especialidade, as pessoas vão muito por indicação. Né? Dificilmente as pessoas pegam um psiquiatra porque ele pegou lá na lista do convênio. Em geral, ele vai em alguém que ele confia, afinal de contas, ele está, né, cuidando da cabeça dele. Já tem essa dificuldade, essa resistência, ainda vai em qualquer pessoa. Uma pessoa que tem referencial. Então, em geral, todos os meus pacientes, eles vêm encaminhados de algum lugar, de alguma pessoa que tem confiança no meu trabalho. Então, eu costumo usar esse recurso a meu favor. A comprovação prática de que aquilo muda a vida das pessoas. E no dia a dia, assim, nas suas redes sociais, inclusive você nem falou sua rede social, né? Mas depois a gente vai falar no final. Nas redes sociais, no seu trabalho, como pessoa, né? Como é que você tem trabalhado essa resistência das pessoas na psiquiatria? Eu acho que, em primeiro lugar, eu tento desmistificar o papel do médico, né? De tornar o médico uma pessoa. Eu não gosto de médico. Você gosta de mim? Só. Karine, presta atenção. Você entra lá bonzinho e sai de lá com a doença, velho. Não é culpa minha. Eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Eu saio de lá cheio de receita, de exame, de um monte de negócio. Eu entrei lá, não tinha nada. Não. Quando você não sabe, você não tem. Não, você não tem não. Você não sabe o nome, é diferente. Então, eu não tinha até eu chegar lá, por isso que eu gosto de médico. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, você não ia no médico. Você só não sabia o nome. O médico só nomeia. Pra que lembrar, gente, que a gente tem problema? Não precisa lembrar, gente, que a gente tem problema. Mas eu gosto muito de trabalhar nesse segmento de humanizar a figura do médico, né? Principalmente eu que trabalho com saúde mental, né? Eu não trabalho de jaleco, não gosto, só quando eu vou em hospital, porque é mais por uma questão de segurança mesmo, né? De asepsia, não é por uma questão
de formalidade. Então, A gente assim, falou no último episódio, né, nesse que as meninas deixaram uma pergunta para você, a gente falou exatamente isso, né, das psicólogas que trabalham de jaleco, e aí as pessoas, né, tendem a usar o jaleco para equiparar ao médico, porque no hospital todo mundo tá de jaleco para doutor. E aí a gente sai do ambiente médico e usa o jaleco fora do ambiente médico para poder se equiparar ali em termos de poder, né? De autoridade, né? Diante do paciente, que na minha modesta opinião, nunca usei. Tipo assim, se falar que eu tenho que trabalhar no lugar, que eu tenho que usar jaleco, eu já não trabalho naquele lugar, porque, enfim. Não, o jaleco pra mim é pra ir no hospital. Então, por exemplo, o Exatamente. paciente meu tá internado, que eu preciso ir fazer uma visita no hospital geral, eu tenho que ir de jaleco, até porque senão eu nem entro. Né? Mas assim, por minha vontade, eu não usaria. Mas assim, eu acho que primeiro a gente tem que humanizar essa figura do médico, principalmente quando a gente fala sobre saúde mental, porque eu preciso ter a confiança do meu cliente, do meu paciente. Eu preciso que ele se sinta à vontade comigo. Então, os meus pacientes, eu tento ter essa abordagem, né? Primeiro, na minha apresentação pessoal, eu não uso jaleco. Segundo, que o meu espaço é um espaço que não é um consultório clínico médico tradicional. Lindo, por sinal. Obrigada. A filha fez maravilhoso. E terceiro, eu deixo claro que é a filha dela, tá, gente? Lógico. E em terceiro lugar, eu deixo claro, assim, para as pessoas que eu sou uma pessoa como elas. As pessoas, eu acabo contando coisas sobre a minha família, sobre os meus filhos, né, sobre a minha rotina. Então, eu acho que é partilhar a vida, partilhar as dificuldades, eu acho que isso ajuda na adesão. Eles não te verem também como um ser supremo, não tem problema problema nenhum, nenhum, né? Que todo mundo tem problemas. Sério? Droga. Não quero mais brincar com você. Já tava assim lá no pedestal, velho? Não, nunca estive nesse lugar. Pra mim, tá, amigos. E aí, assim, mas o que mais? Assim, como é que você tem usado as redes sociais pra... Na verdade, assim, eu tenho uma certa dificuldade, assim, de falar em redes sociais, você, como pessoa, minha amiga sabe disso, mas eu tenho usado muito como recurso, assim, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre doença mental, né, como meio de informação, e também para as pessoas verem como eu sou, o meu trabalho, né, como um cartão de visita mesmo, para o meu consultório. Entendi. E você acha que é uma ferramenta, assim, que apoia, que dá essa segurança, que dá esse suporte para as pessoas se aproximarem mais da psiquiatria? Eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito funcionando no meio digital, né? E que todo mundo tem que se adaptar nessa modalidade. Não você vai ficar para trás. Então eu tô tentando vencer esse obstáculo pessoal. Tá vencendo, já tá até no podcast hoje, não gente. É? Já tô Olha, gravando um podcast. Karine, se você pudesse, assim, você já respondeu a pergunta das meninas, se você pudesse deixar um recado, uma mensagem, uma coisa assim que acalmasse o coração não só das pessoas que estão em tratamento, mas das famílias. Porque as famílias, elas ficam muito angustiadas também quando tem alguém adoecido em volta. Se você pudesse deixar um recado assim, porque às vezes essa família normalmente ele não é seu paciente, mas ele precisaria estar ali perto de você, te ouvindo, sabendo como lidar com esse paciente para que a angústia diminua um pouco, para que ele saiba ajudar o familiar, alguém que está ali próximo dele, a lidar com a questão do adoecimento mental. Eu dou muito valor nas famílias, porque muitos dos meus pacientes que têm doenças crônicas, né, quem dá suporte, quem dá qualidade de vida para essas pessoas são os familiares, e são eles os que mais sofrem com as crises, né, com os problemas que os pacientes enfrentam, né, e eu acho que uma coisa que a gente tem que procurar sempre se lembrar é que tudo passa, né, tudo que é bom passa, mas tudo que é ruim também passa. Então, que aquela situação difícil, aquela situação constrangedora, aquela situação de conflito, ela não vai durar para sempre. Então, a gente tentar trabalhar essa paz, essa tranquilidade dentro da gente, que aquilo vai passar e viver um dia de cada vez. Que legal. E se as pessoas pudessem, né, ouvir isso e ter essa serenidade para acolher melhor, né, aquele momento de vida. E aí eu sempre penso assim, agora, né, nesse meu processo de ter que tomar fluoxetina e tal, que eu nunca tinha
43 anos, nunca tinha usado os remedinhos. Uma das coisas que eu sempre penso é assim, cara, o que essa situação me ensina? Sabe, eu gosto muito de pensar isso. Muito assim, o que eu posso aprender com esse adoecimento? E você me falou uma coisa no meu tratamento que foi muito importante, eu estou repensando muito isso, né? O que tá? Você passou por tudo isso, você adoeceu, você tomando a medicação, e o que você tem mudado de. Você me fez uma pergunta muito interessante, o que você tem mudado de. Você me fez uma pergunta do que eu tinha mudado. No seu contexto você usou uma de palavra, vida. isso. O que você mudou no seu contexto de vida? Eu falei, tô tomando café, não tô bebendo, tô tomando remedinho. E aí você me chamou assim pra responsabilidade de mas o que te levou a adoecer que você tá mudando? E às vezes a gente não olha pra isso, né? Tem um aprendizado escondido ali e a gente não olha para o que de fato, que foi uma das coisas que você me falou. O que as pessoas podem mudar? Vamos falar dos clássicos aí. Depressão e ansiedade. O que você sugere que as pessoas tomem como um ponto de apoio, um ponto inicial assim, de mudança de comportamento para que o processo, o tratamento, de fato, aconteça a longo prazo e depois que ela sair da medicação? Acho que é muito importante a pessoa cuidar do sono, que é algo que a gente não tem cuidado. Cada vez mais a gente vive privação de sono, e privação de sono cronicamente adoece, e a gente muitas vezes não olha para isso, né? Às vezes a pessoa acha que ela está ganhando tempo porque ela está trabalhando mais horas lá durante a noite, só que ela não traz o que vai levar ao adoecimento. Então, além de cuidar do sono, práticas saudáveis, que eu acho que a gente vê isso na mídia o tempo todo, né? Comer melhor, comer comida de verdade, fazer atividade física. Eu acho que ter esses cuidados básicos, cuidar do sono, da alimentação, fazer exercício, já é um bom começo para você garantir que você tenha um bom resultado no seu tratamento de saúde mental. E o que você indica assim, para as pessoas de cuidado, desse cuidado, para além da medicação, para além da psicoterapia, mental? Higiene mental, vamos pensar assim. Eu acho que primeiro, além de cuidar do sono, ter um horário de lazer. É importante as pessoas terem um tempo, porque assim, a gente tem que pensar assim, que a gente tem que ter uma gratificação na vida. Porque se eu viver só para trabalhar, a minha vida perde o sentido. Né? O que vai me motivar a acordar amanhã se a única coisa que eu faço na minha vida é trabalhar? Então a gente tem que investir em momentos de lazer, que é o que vai dar sentido para a existência. Né? Então, outra coisa, cultivar alguma forma de além de higiene mental, né, de cultivar, e que costuma ajudar para quem tem afinidade, cultivar a espiritualidade, né, porque cuidar do eu, né, do meu eu superior, isso acaba auxiliando e colaborando na recuperação dessas doenças que acometem com mais frequência, como a ansiedade e a depressão. Você acha que o ócio é importante? Acho fundamental. E a gente vive num momento, né, que as pessoas não podem perder tempo. Isso é uma coisa que adoece demais. Entendi. Maneiro, hein? Arrasou. Então, dona Karine, antes da gente terminar, de você deixar seus claros sinais, você vai deixar uma pergunta para a nossa próxima convidada. Eu queria, a nossa próxima convidada vai ser a Maína. Ela também é autora, né, do livro Psicoeducação. Ela está escrevendo sobre espiritualidade. Ela vai vir falar desse capítulo do livro dela. E eu queria que você deixasse uma pergunta para a nossa próxima convidada. Essa é uma pergunta polêmica, então. Espiritualidade e tratamento psiquiátrico já é polêmico por si só, né? Vamos querer que a Maína responda. É preciso escolher entre espiritualidade e tratamento psiquiátrico? Eita, vai dar bom. Essa vai dar bom. Vai dar bom pra Amanda também. Karine, eu queria muito te agradecer. Assim, que generosidade de vir aqui, de colocar o teu tempo, o seu serviço, todos os seus anos de experiência, tudo que você vem construindo, né, de carreira, de posicionamento. É uma coisa que eu sei que você tem muito cuidado com o teu posicionamento como profissional, como médica, o cuidado, o zelo, né, que você tem com a sua carreira, com o cuidado. E esse zelo, para mim, ele fica muito claro no cuidado que você tem com os pacientes no dia a dia. Aquele cuidado mesmo
da atenção que poucas vezes eu vejo. Eu tenho muitos pacientes meus que fazem tratamento com outros psiquiatras, e a atenção, o cuidado que eu vejo você tendo com os pacientes para além do consultório, para mim, assim, é uma coisa muito... Para mim é o seu diferencial. Não só tratar para curar, que é outra coisa que a gente também não vê na psiquiatria, né? Tá ali com o paciente para ele realmente ter cura, para ele melhorar, para ele ter uma vida funcional, independente de vou tomar remédio, não vou, mas para que ele tenha uma vida funcional, uma vida ok. E que dentro desse padrão ali de vida, esse seu acompanhamento, esse seu zelo, esse seu cuidado, para mim ele é o grande diferencial. Você tem, e é por isso que eu gosto tanto de recomendar que os meus pacientes estejam em tratamento com você. Mas, além disso, eu acho que essa expansão, né, que você está buscando, me dizendo, tô querendo vencer esse lugar de me expor, de falar. Eu queria muito te agradecer por ter vencido isso aqui com a gente. Eu tô vendo que nas redes sociais você já tá, daqui a pouco você fala aí sua rede social, mas que você já tá, né, gravando os vídeos, conversando com as pessoas. E assim, eu queria te pedir para fazer mais isso, porque isso é muito importante. Quando um paciente meu vê um vídeo seu, nossa, ela falou, você viu, olha o que ela falou, daquilo que você já... Cara, é muito importante pra gente do lado de cá, psicólogo, ter o respaldo do lado daí, que é o médico, que socialmente a gente não vou brigar com isso, é assim e tá tudo certo, e talvez a gente evolua como sociedade. Eu tava falando das meninas que na Argentina é completamente diferente. Um médico e um psicólogo, eles têm um peso muito equiparados. Não é realidade no Brasil. No entanto, quando você vai, você fala, você encaminha, você sugere que esses pacientes, não só os seus pacientes lá de consultório, mas acima de tudo, as pessoas que estão te acompanhando ali na rede social, essas pessoas estarem ouvindo você dizer isso abertamente, publicamente, não só lá no seu consultório fechadinho, que é muito fácil, né? Falar ali no privado, eu e você. Mas quando você tem a coragem de fazer isso, de falar, né, desse lugar de humanidade com as pessoas, eu fico muito mesmo agradecida. Não só você como pessoa, como minha amiga, mas acima de tudo como profissional que cuida dessas pessoas. Então eu queria genuinamente te agradecer por esse cuidado, por esse jeito como você trata a psiquiatria, porque assim, poucas vezes, de verdade, até ali mais ou menos uns 9, 8 anos da minha carreira, eu não mandava meus pacientes para nenhum psiquiatra, porque eu não confiava. E isso para mim é muito sério, né? A pessoa que está ali acompanhando, medicando um paciente, isso para mim é muito delicado. E aí eu queria que você deixasse aqui a forma como as pessoas vão entrar em contato com você, porque eu quero, né, que elas tenham mais acesso a você, se é possível, como é que elas entram em contato com você, suas redes sociais, seu consultório, e as suas palavras finais para as pessoas que puderem, quiserem e estiverem assistindo esse podcast. Eu queria primeiro agradecer, dizer que eu fico honrada com as suas palavras, que é uma profissional que eu admiro demais, além de minha amiga, né? E agradecer essa oportunidade, né, de vencer esse obstáculo, porque eu tenho uma certa fobia social. Mas eu queria dizer para as pessoas valorizarem assim, a saúde mental, cuidarem, né, investirem com carinho no cuidado da sua saúde mental. Que isso vai fazer diferença na maneira como você vê o mundo, como você vive o mundo. Então não é algo que você possa negligenciar. Eu tenho um Instagram que eu estou começando timidamente, chama Instituto_IBN, Instituto Borges de Neurociências. E o que mais? Por lá eles podem entrar em contato com você pelo direct? Pode, com certeza, com certeza. Uma pessoa acessível. E lá tem os telefones do consultório também. É isso, meu amor. Queria te agradecer muitíssimo. Obrigada. Sua mesa não ajuda, gente, a pegar na mão das coleguinhas. Obrigada, meu amor. Seja muito bem-vindo. E quando você tiver um tema polêmico, você quiser vir aqui, quebrar o pau, gritaria, né, confusão. Os meninos adoram quando a gente quebra os microfones. Os microfones quebrou, ela ficou com toda a paciência do mundo esperando a gente arrumar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E fica aí a sugestão, você também sugerir coisas que você quer que seja dita aqui no nosso Pode Psi. Vou pensar com carinho. Cuidado, vamos com calma. É isso. Bom, gente, obrigada. Eu tenho certeza que você curtiu esse papo com uma psiquiatra. Eu duvido que você tenha tido um papo tão legal com uma psiquiatra na sua vida.
Então, já aproveita, já curte, já compartilha. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que tem preconceito com a psiquiatria, porque a partir de agora a gente não vai ter mais. E já deixa seu comentário aí de dúvidas, de perguntas. A Karine é super acessível. As formas de contato com ela vão estar aqui no link da descrição. Você pode acessar e entrar em contato com ela pelas redes sociais. Ela é extremamente acessível do jeito que ela se mostrou, que é real. E aproveita e comenta aí suas dúvidas, suas perguntas, pra gente poder mandar lá pra ela responder. O que ela não puder responder, eu vou responder. A gente vai trocando aqui ideias e vocês vão ter aí a chance de ter contato com esse ser maravilhoso, gente. Então não perde, sim, e aproveite e se inscreve, porque quando tiver outro vídeo maravilhoso desse na semana que vem, já tem outro podcast com a Maína vai responder a pergunta da Karine, vai ser babado. E aí vocês já vão deixando aí também as perguntas para o nosso próximo tema, né? Que a gente vai falar aqui sobre espiritualidade e psicologia. E aí vocês vão deixando também as perguntas para o nosso próximo Pod Psi.